Amém, amém, glória a Deus, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, do YouTube, amém. Pessoal do áudio, amém. Pessoal do Meet, a Maria Oliveira, a Paty, a Dorinha, a Elizabeth, a Dai, a Dona Maria, o Arimateia, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, tá? Amém, 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 glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre dois salmos, Salmo 20 e o Salmo 21. E no Salmo 21 a gente vai falar sobre Jesus, porque o Salmo 21 fala sobre ele, sobre Jesus. Então hoje a gente vai falar sobre Jesus, tá bom? Amém. Eu vou fazer a oração agora e a gente começa então o estudo do dia. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença, Pai. Amém. Meu Deus, vem com Teu fogo, Pai, e nos incendeia, nos purifica, meu Deus. Traz a Tua verdade sobre nós, meu Deus, se revela a cada um de nós de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor me use, Pai, em nome de Jesus. Usa minha boca para propagar a Tua verdade. Que a Tua palavra corra sem obstáculos, Pai. Que a Tua palavra percorra todos os cantos da terra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua palavra surta os efeitos dela sobre cada um de nós. Que ela venha nos convencer dos nossos pecados. Que ela venha nos convencer dos nossos erros, das nossas falhas. Que ela venha transformar a nossa mente, o nosso coração, nos converter verdadeiramente, nos levar a uma verdadeira transformação, Pai, uma transformação de atitude, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, coloca, meu Deus, cada palavra na minha boca e tempera, meu Deus, cada palavra que sai dela, para que elas tenham um bom gosto a todo aquele que as ouve. Tempera, Pai, com o teu sal, amém. Para que todo aquele que as ouvir sinta um bom gosto que ela tem. Sinta, meu Deus, cada vez mais sede de Ti, cada vez mais vontade de Te conhecer, Pai, amém. Coloca, meu Deus, em minha boca um falar irresistível ao Teu respeito. Coloca em minha boca um falar apaixonante a Teu respeito. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de Ti não resista e se apaixone, Pai, amém. Que se entregue completamente, que mergulhe completamente em Ti, na Tua presença, Pai, amém. Que venha ter cada vez mais intimidade contigo, que venha te buscar cada vez mais. Que venha ter intimidade de filho, Pai, amém. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos livre de todo mal, nos fortaleça, Pai, nessa caminhada, que não é fácil, o Senhor nos avisou, Pai. Mas também nós sabemos que o Senhor divide conosco o nosso fardo. Contigo o nosso fardo é leve, Pai. Então nos ajuda, Senhor. Amém. Nos dê força. Nos ajude nessa caminhada, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor possa realizar os desejos dos nossos corações. Que o Senhor sonde os nossos corações e nos conceda os desejos da nossa alma. A Tua palavra diz que ainda que não saibamos expressar em palavras tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que queremos. A Tua palavra diz que o Senhor sabe decifrar até mesmo um gemido, que o Senhor sabe decifrar até mesmo uma lágrima. Então, meu Deus, decifra todos os nossos gemidos, decifra cada lágrima que nós derramamos, Pai. Decifra cada batida do nosso coração acelerada em busca de algo, Pai. Decifra, Pai. E pela Tua misericórdia e pela Tua graça, nos conceda da Tua bondade. Nos derrama dela, Pai. E conceda os desejos dos nossos corações. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos alcancem e nos sigam todos os dias das nossas vidas. Que aprendamos a descansar debaixo das Tuas asas. Que saibamos Te procurar como um filho que busca um pai amoroso. Que saibamos, Pai, colocar a nossa cabeça no Teu colo e abrir o nosso coração e falar tudo para Ti o que sentimos, amém. Que o Senhor venha, Pai, nos transformar. Venha curar cada ferida, Pai.
Venha curar, meu Deus, os nossos traumas. Venha nos libertar de nós mesmos. Venha nos libertar da nossa mente cruel. Venha nos libertar, meu Deus, de todos os pensamentos que nos atacam. Amém, Senhor. Que o Senhor nos livre de todo o mal. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora a gente vai falar sobre o Salmo 20 e sobre o Salmo 21. Amém. O Salmo 21 a gente vai falar sobre Jesus. Glória a Deus. O Salmo 21 ele fala sobre Jesus. Glória a Deus. Amém. No Salmo 20, Davi diz assim: que Deus... É muito simples esse salmo, tá? Eu vou ler ele, gente, na minha tradução. É a tradução da Bruna, tá? Então eu vou ler na minha tradução para vocês entenderem aqui o que Davi tá dizendo, tá? Então eu vou ler de uma forma bem clara. Diz assim: que Deus te ouça no dia da tua angústia. Que o Deus de Jacó, que se apresentou pelo nome dele a Moisés, que esse Deus te coloque em segurança e te proteja no dia da tua angústia. Versículo 2, Davi diz: que Deus envie para você o socorro dele, desde lá do trono dele, e que ele te sustente, que ele te fortaleça. Versículo 3, que Deus se lembre agora de tudo que é bom, que Deus não se lembre das coisas que podem depor contra você, né? Que Deus não se lembre dos seus erros, né? Das suas falhas, não. Que Deus não se lembre de nada que possa ser contra você, mas que Deus se lembre de tudo que você fez de bom. Que Deus se lembre de todas as suas ofertas que um dia o Senhor, que você derramou a Ele. Que Deus se lembre de todas as suas orações, de tudo que você já fez por amor a Ele. Que Deus se lembre de tudo isso agora. E que Ele aceite. Que Ele aceite cada uma dessas ofertas. Que Ele aceite cada uma dessas orações. Que Ele aceite cada um desses serviços que você fez a Ele. Que Ele aceite cada um deles. Então, no versículo 4, Davi continua: que Deus conceda a você os desejos do seu coração. Que Deus realize todos os desejos da sua alma. Versículo 5. Então, quando isso acontecer, nós ouviremos gritos de alegria, pois Deus triunfou. Não fui eu que triunfei quando Ele me deu o que eu pedi, mas foi Ele que triunfou. E nós daremos gritos de alegria, declarando que Deus triunfou. Sobre cada obstáculo que levantou na minha vida, foi Deus que triunfou. Sobre cada gigante que se levantou contra mim, foi Deus que triunfou. E nós declararemos isso com alegria, com gritos de alegria e louvando ao nosso Deus. E então nós levantaremos a bandeira de vitória, a bandeira do nosso Deus. Era muito comum, né, quando uma nação vencia, eles colocavam a bandeira do reino deles no local que eles venceram. Conquistou um espaço, né? Coloca lá a bandeira do seu país, bandeira da sua nação, bandeira do seu rei, né? Para anunciar que aquele rei foi vitorioso, aquela nação foi vitoriosa, a vitória é dele. E é isso que Davi está dizendo: a vitória não é minha, a vitória é de Deus. E quando acontecer o que eu tanto peço, quando acontecer o que eu tanto espero, não é a mim que eu vou atribuir a vitória, mas é a Deus. E eu vou estiar uma bandeira e vou falar para todo mundo que essa vitória não é minha, mas é de Deus. Então no versículo 5, Davi finaliza dizendo assim, no versículo 5, que Deus atenda todos os seus pedidos, todas as suas orações. Então no versículo 6, Davi diz: agora eu sei que Deus
salva a quem ele ungiu. Deus salva a quem ele escolheu. Agora eu sei disso. Então, ele vai te responder. Lá do santo céu dele, ele vai responder a tua oração com a vitoriosa força de sua destra. Ele vai responder a tua oração com o imenso poder dele. E ele vai fazer o que era impossível. Quando eu falo a vitoriosa força de sua destra, é no mesmo sentido da mão poderosa de Deus que tirou o povo do Egito. Ele não vai economizar esforço para te dar o que você está pedindo. Pode ser impossível o que você está pedindo, humanamente impossível. Mas Deus não vai economizar esforços para te dar o que você tanto pede. Amém. Então, no versículo 7, Davi diz, que linda esse versículo 7 é lindo. Davi diz assim: existem pessoas que preferem confiar em carros. Existem pessoas que preferem confiar em cavalos. Existem pessoas que preferem confiar em ouro, em tesouro, em riquezas, em homens. Mas eu prefiro confiar em Deus. No meu Deus. Que lindo, né? Então, no versículo 8, Davi diz: essas pessoas que confiam em carros, que confiam em cavalos, que confiam em ouro, que confiam em tesouros, que confiam até mesmo nos homens, eles se encurvam e acabam caindo. Mas nós, que confiamos em Deus, a gente pode até cair, mas Deus nos levanta e nos mantém de pé, para que a gente não caia mais. Amém. Então, no versículo 9, Davi diz: ó Deus, dá vitória ao rei. Davi era rei e ele está orando para ele. Então ele está falando: ó Deus, dá vitória para mim. Né? Então ele está pedindo por ele. Então, ó Deus, dá vitória a mim. Me responde quando eu te clamar. Responde quando eu falar contigo. Então agora, a gente vai para o Salmo 21. O Salmo 21 fala sobre Jesus. Amém. Glória a Deus. O Salmo 21, Davi diz assim no versículo 1. Davi foi um grande profeta. No Novo Testamento diz isso. Ele escreveu salmos que falavam sobre Jesus na qualidade de profeta. E agora é um salmo desse. Então, no versículo 1, Davi diz: o rei se alegra em tua força, Deus. O rei não se alegra em si mesmo. Às vezes ele se alegra na tua grande força, Deus. Ele encontra alegria não na vida dele, não nas circunstâncias que ele está vivendo, não no que ele está passando, mas ele encontra forças. Ele encontra alegria em ti, na tua força. O Senhor é o que o sustenta. E aqui diz: e na tua salvação ele se regozija grandemente. A gente vai ver que Davi está falando aqui de Jesus. Está falando de Jesus. Jesus nos amou muito. E é isso que Davi vai dizer aqui no capítulo 21. Davi vai dizer que Jesus, ele ficou muito alegre quando Deus nos deu a salvação. Que Jesus ansiava por isso. Que Jesus queria muito que isso acontecesse. É isso que diz no Salmo 21. E, gente, só pode ter sido isso. Para Jesus como homem. Porque ele sentiu as dores de um homem, gente. A dor que nós sentiríamos tomando as chibatadas que ele tomou é a dor que ele sentiu. Ele era como um homem. E para passar por tudo que ele passou, naquela via dolorosa, naquela cruz, é porque ele realmente nos amava e nos ama. E ele se alegrou.
de ter se entregue por nós. E diz isso aqui no Salmo 21. No versículo 2, diz assim: Deus, o Senhor cumpriu o desejo do coração dele, e o Senhor não negou as súplicas dos lábios dele. Sabe o que eu vejo aqui quando leio isso? Parece que Jesus intercedeu por nós, gente. A impressão que eu tenho é que Jesus era o nosso advogado antes mesmo de nos comprar com o sangue dele. A impressão que eu tenho é que Jesus sempre intercedeu por nós. Jesus sempre ansiava por vir e nos salvar. E é isso que diz aqui. Jesus agora está muito feliz, porque Deus cumpriu o desejo do coração dele e não negou as súplicas do lábio dele. E no versículo 3 diz: pois a verdade é que Deus supre de bênção de bondade. Jesus. Sobre Jesus, Deus derramou toda a bênção de bondade. E é isso, gente. A tal ponto dele estar sentado à direita de Deus. Antes desse sacrifício, ele não se sentava à direita de Deus. Mas o sacrifício dele fez com que o nome dele ficasse acima de todo nome. E que ele recebesse o grande presente de se sentar ao lado de Deus. Não qualquer lado, do lado direito de Deus. E é isso que está dizendo aqui. Deus encheu Jesus de bondade. Deus derramou todas as bênçãos sobre Jesus. E é isso. Deus ama muito Jesus. É aquilo que Deus disse, né? Eis meu filho amado, em quem tenho prazer. E hoje Deus tem prazer em nós, através de Jesus. Então aqui continua. Põe-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. No lugar daquela coroa de espinho que teve na cabeça de Jesus, que os homens colocaram, Deus colocou uma coroa de ouro puro. E hoje ele tem essa coroa de ouro puro na cabeça. Ele não tem aquela coroa de espinhos. Nosso Jesus não está na cruz. Ele ressuscitou. Ele vive. Uma sepultura está vazia e é a dele. Glória a Deus. Então no versículo 4, continua. Ele te pediu vida e o Senhor a deu. Sim, o Senhor o encheu de longevidade para todo sempre. Que lindo. Diz aqui que Jesus intercedia por nós, nos pedindo vida, querendo vida. É o que eu disse, ele era nosso advogado antes mesmo de nos comprar. Hoje ele é nosso advogado lá à direita do Pai, mas parece que ele já era. E ele pediu para Deus vida. E por ele ter pedido vida, Deus decidiu dar para ele a vida eterna como rei. Uau! Então no versículo 5, continua. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e de majestade, Deus o vestiu. Uau! Tá falando aqui que para Jesus, a salvação de Deus é grande e é gloriosa. Jesus se maravilha, gente. Jesus não tá triste de ter sofrido o que sofreu lá por nós naquela cruz. É isso que está dizendo aqui. Jesus está alegre, porque ele viu que a salvação de Deus é gloriosa. A salvação de Deus é grande. Deus é bom. E por isso, Deus vestiu a Jesus de esplendor e de majestade. Tornou Jesus rei. Quem é que se veste de esplendor e de majestade? O rei.
E Deus transformou ele num rei eterno. Então, no versículo 6, continua. E então, Deus colocou esse ser por bênção para todo sempre. Ele é a própria bênção. Jesus é a própria bênção. É o único caminho. É através dele que chegamos ao Pai. E ele é a própria bênção. Ele é a bênção em pessoa. É ele que nos abençoa e nos faz voltar a ter comunhão com Deus. Não comunhão de criatura, como era lá no Jardim do Éden, de criação, mas comunhão de filho. Então aqui diz, o Senhor o fez de bênção, o Senhor o tornou bênção, Deus. E o Senhor encheu ele com o gozo da tua presença. Gente do céu, aqui Davi está dizendo, o Senhor tornou esse ser a própria bênção. E não só isso, mas o Senhor encheu essa pessoa da tua presença. Há um enchimento maior da presença de Deus do que estar sentado à direita dele. Uau, é isso que está falando aqui. O Senhor encheu ele do gozo da tua presença. Realmente, Jesus está cheio da presença de Deus. Jesus tem todo o prazer de ter toda a presença de Deus. Ele está à direita de Deus. Então aqui diz no versículo 7. O rei confia no Senhor e pela misericórdia de Deus jamais vacilará. Jesus sempre confiou em Deus. Jesus sempre foi obediente. A gente vai falar isso mais para frente. Ao que a Bíblia conta, parece que Jesus, a princípio, não era filho, né? Parece que Jesus não era o filho de Deus antes, né? Mas ele era um ser especial. Um ser muito especial, muito obediente. Um ser muito fiel a Deus. E ele ajudava a Deus, né? Ele era a palavra cumprida. Deus falava algo, quem é que fazia o que Deus falava? Jesus. Ele era esse ser que fazia, executava o que Deus falava. Ele executava a palavra. Por isso que a palavra se fez carne. Porque ele era a palavra. Jesus. Quando Deus soltava a palavra, quem é que executava a palavra que Deus falou? Jesus. Lembra que Jesus era a coluna de nuvem? Jesus era a coluna de fogo? Jesus foi o guerreiro que veio falar com Josué e foi lá derrubar as muralhas de Jericó. Jesus é quem executava a palavra de Deus, sempre. Então ele era um ser diferente. Ele era a própria palavra. E é por isso que no Novo Testamento diz que o verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Jesus era a palavra. Deus falava e ele executava. Uau! Então aqui diz, né? Que Jesus sempre confiou em Deus. Sempre. Jesus sempre foi muito obediente. E ele se tornou filho. Depois, né, o Novo Testamento diz isso. Ele se tornou filho quando o Espírito Santo foi lá no mundo dos mortos. E o ressuscitou e o trouxe de volta. Naquele momento, ele se tornou filho de Deus. Gente, é muito simbólico isso. Do mesmo jeito que a gente renasce em Cristo, Cristo também renasceu. Cristo nasceu de novo como filho de Deus. E nós também. Nós nascemos de novo em Cristo, como filhos de Deus. E Cristo nasceu de novo, quando o Espírito Santo foi lá no mundo dos mortos buscá-lo. E ele ressuscitou. Então ele nasceu de novo, como filho. E por ele ter obedecido a Deus, foi dado a ele um nome sobre todo um nome. E no nome dele se expulsa demônios. No nome dele se cura enfermos. Amém. No nome dele se prega. É o evangelho de Cristo que nós pregamos. É o evangelho de Jesus que nós pregamos. O nome colocado acima de todo nome. Por causa do sacrifício que ele fez. Então no versículo 8, Davi diz:
A tua mão, a mão dessa pessoa, vai alcançar todos os inimigos dela. A tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. É Jesus. Jesus vai alcançar todos os inimigos dele. Todos. E ele vai alcançar todos os que o odeiam com grande poder. Jesus vai vir com grande poder, com o braço forte, com o braço estendido. Não vai economizar forças. Isso mesmo, Dai. A Dai está perguntando se então Jesus se tornou filho de Deus na ressurreição. É isso mesmo que a Bíblia diz no Novo Testamento. Ele não era filho antes, mas ele era um anjo especial em que tinha a presença de Deus nele. Né? Ele é descrito assim, né? No livro de Êxodo, no livro de Gênesis, como um ser especial, em que nele havia a presença de Deus. Ele era um ser diferente, ele não era um anjo comum, ele não era um querubim comum, ele era diferente. Ele era muito obediente e ele era quem executava a palavra de Deus. Era ele sempre que executava. Você vê, ao longo da Bíblia, a gente veio vendo, né? Ele falando. Quem foi que apareceu na sarça ardente para Moisés? Foi Jesus. Não foi Deus. O Deus Pai. Foi Jesus. O Deus Filho. Não são deuses diferentes, né? Porque senão... eu vou explicar isso mais pra frente, pra não ficar confuso, né? Porque quando a gente fala o Deus Pai e o Deus Filho, gente... não são deuses diferentes, igual, por exemplo, é o Egito, onde são vários deuses, né? Mas o Deus Pai, ele é maior do que o Deus Filho. Jesus, ele deve obediência a Deus. A gente vê isso no Novo Testamento inteiro. Jesus, ele não tem vontade própria. Ele segue a vontade do Pai. O Pai é maior do que Jesus. Entende? Ele fala, ai Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não queria, ele estava com medo. Mas ele cede à vontade de Deus, porque Deus é maior do que ele. A gente só intercede, só entra com intermédio para alguém que é maior do que a gente, né? Então eu vou intermediar para alguém que é maior do que eu vou intermediar para alguém que é maior do que eu, interceder para alguém que é maior que eu. E Jesus é o nosso intercessor hoje. Jesus está lá no céu à direita do Pai e a Bíblia diz que ele é o nosso advogado hoje. Às vezes eu oro, por exemplo, e eu acho que Deus não está me ouvindo. Eu oro e Deus parece que não está me ouvindo. Sabe o que eu faço? Eu oro para Jesus. Eu falo, Jesus, o Senhor está à direita do Pai. Eu estou falando com o Pai e eu acho que ele não está querendo me ouvir. Ou não está me respondendo. Então, Jesus, o Senhor disse que sentaria à direita do Pai. E enquanto estivesse lá, seria o nosso advogado. Tudo o que nós quiséssemos, nós falaríamos contigo. E o Senhor pediria ao Pai. O Senhor intermediaria. Então, se o Pai não quer me ouvir, fala o Senhor com ele. Porque o Senhor, o Pai, vai ouvir. Eu oro assim, gente. Porque Jesus hoje é nosso advogado. Quando ele voltar, ele vai voltar como juiz. Ele não vai ser mais nosso advogado. Ele vai ser nosso juiz. Ele vai julgar a gente. Mas hoje ele é nosso advogado. Amém. Então aqui diz no versículo 8 que Deus deu para Jesus, né? Aqui Davi fala, né, uma forma profética sobre Jesus. Então Deus, né, deu o poder para ele de matar todos os inimigos. E é isso que Jesus, no Novo Testamento diz, Deus diz. No Antigo Testamento também a gente já leu. Eu vou conceder a ele acabar com todos os seus inimigos, mas até que isso aconteça, ele sentará à minha direita. Ele esperará sentado à minha direita. E é isso que está acontecendo. Jesus está sentado à direita do Pai, esperando o dia em que ele virá e matará todos os teus inimigos, todos os que o odeiam. E é isso que Davi está dizendo no versículo 8. Então, no versículo 9, Davi diz como é que Jesus vai matar os inimigos dele. Jesus vai lançar os seus inimigos numa fornalha ardente. Gente, está escrito isso no livro de Apocalipse.
todo aquele que não for achado no livro da vida será condenado e será lançado no lago de fogo e de enxofre. E lá ficará com Satanás, com a besta e com o falso profeta. E é isso que está dizendo no versículo 9. Que Jesus vai fazer com que os seus inimigos sejam lançados na fornalha ardente quando ele voltar. Então aqui diz, Deus, na sua ira, na sua indignação, vai devorar todos os inimigos no fogo. Versículo 10. Então ele vai destruir da terra todo ser, toda descendência, não vai mais ter filhos, não vai ter mais descendência, vai ser todo mundo destruído, todo mundo que é ruim. É o que a Bíblia diz. Deus não deixará o mal se levantar uma segunda vez. Foi só uma vez. Não vai se levantar de novo. Nesse novo lugar para onde a gente vai, que Deus reservou para a gente, lá não vai ter mal. E Deus não deixará o mal se levantar pela segunda vez. Foi só uma vez. É só essa vez. E ele está dizendo aqui, não haverá mais mal. Versículo 11. E quando Jesus vier, se tentarem contra ele, se tentarem planejar uma guerra, alguma coisa contra ele, não vai dar certo. E é isso que o Apocalipse diz. O Apocalipse diz, gente, que Satanás vai reunir os ímpios, né? Vai reunir todos que são dele, e eles vão tentar guerrear contra Jesus e contra os de Deus, né? Os justos. Eles vão perder, né? E é isso que está dizendo aqui. Eles vão perder, já era. Jesus já é vencedor. Versículo 12. Porquanto, né, lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com teu arco. Ou seja, eles vão perder. Eles vão tentar guerrear. O Apocalipse diz isso, né? O livro de Apocalipse diz que Satanás vai reunir o seu exército também para tentar matar Jesus, para tentar matar os justos. Não vai conseguir nada. Já era, já perdeu, né? Não consegue nada. E aí está dizendo aqui, mas não vai dar certo. Não vai surtir efeito. Versículo 13, Davi finaliza. Exalta-te, Senhor, na tua força. Sim, Deus. Exalta-te na tua própria força. Se gloria no teu grande poder. Se gloria nas tuas grandes maravilhas, Deus. Isso mesmo. Exalta o teu poder através de Jesus. Isso mesmo. Mostra o teu grande poder através de Jesus. Mostra quem tu és através de Jesus. Faz isso. E então nós cantaremos. E nós louvaremos o teu poder, Senhor. Faz isso. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Amém, 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 amém. Hoje é um dia muito especial, né? Tem muita gente hoje que não sei se a palavra certa é essa, né? Celebra a Santa Ceia. Santa Ceia não, celebra a Sexta-feira Santa, né? Falam Sexta-feira Santa. E eles celebram como hoje sendo o dia em que Jesus morreu na cruz, né? E algumas pessoas trazem esse dia com esse significado, né? E é muito importante a gente entender o que aconteceu ali, né? É muito importante a gente refletir sobre o que houve ali, né? Teve até um filme que eu mandei na campanha que eu tô fazendo, espiritual. Tem um filme que fala sobre isso, sobre a morte de Cristo. Como que foi que ele morreu? Gente, nesse filme, o nome do filme é Em Defesa de Cristo. E é um filme real, viu? É uma história verdadeira. É uma pesquisa científica verdadeira. Não é falso, não, é verdadeiro. E cientificamente falando, mostra como foi o processo. Gente, eu assisti, chorei. Eu tô emocionada de lembrar.
Ele sofreu muito, gente, muito. O chicote, naquela época, a ponta dele era com osso. E eles deram várias chicotadas em Jesus. Tem um cientista que explica o momento em que Jesus tem desmaio ali, né? Que ele cede. Cientificamente isso, gente, é comprovado por causa das feridas. Sabe quando a pessoa apanha tanto que desmaia de apanhar? É isso. Foi isso. Ele tinha feridas abertas, expostas. E isso no caminho. E então colocaram para ele levar a cruz ainda. Cientificamente falando, se você toma muitos açoites, você não conseguia nem sentar depois de novo. Por causa da dor. A pessoa que tomava muito açoite, ela ficava em pé, porque dói. Imagina você carregar uma cruz nas costas, um caminho inteiro. Então, hoje é um dia da gente pensar nisso. O que Jesus fez por mim? Aquele sofrimento era meu. Ele não merecia. Não havia pecado nele. Aquele caminho era meu. Aquele prego era meu. Aquelas chicotadas eram minhas. E Jesus sabia o que ele ia sofrer. Jesus sabia tudo o que ele ia passar. E ele estava com medo. Tanto que ele falou para Deus: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus estava com tanto medo, mas com tanto medo, que a palavra de Deus diz que ele transpirava sangue. Ele nem conseguia orar, gente. Ele falou para os apóstolos: orem por mim. Ele nem conseguia orar. Ele sabia tudo que ele ia sofrer. E ele podia, gente, ter desistido. Ele podia ter desistido de nós. Podia. Mas ele nos amou a tal ponto que ele falou: eu quero pagar esse preço. Eles valem esse preço. E esse foi o preço pago por nós. Jesus nos comprou com cada sangue que ele derramou. Cada sangue derramado na via dolorosa. Cada sangue derramado na cruz. Cada gota foi o preço que ele pagou por cada um de nós. E hoje é um dia para a gente refletir nisso. O preço que Jesus pagou por mim. Para me libertar. Para me tornar filho. Para me dar vida. Não a vida que esse mundo me dá, mas a vida real. A vida que Deus quer me dar. A vida sem maldade. Foi isso que Jesus fez por mim. E quando eu reconheço o que ele fez por mim, quando eu peço perdão para ele e reconheço a Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Me perdoa. Sabe o que acontece quando eu faço isso? Todos os pecados que eu cometi foram atribuídos àqueles sangues derramados. E os meus pecados foram para lá. Para cada chicotada que ele tomou. Para cada prego colocado na mão dele. Meu pecado foi para ali. E sabe o que acontece? Se eu pecar de novo, não haverá uma segunda salvação. Jesus não vai vir de novo, ele só veio uma vez. E se eu pecar de novo, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou desconsiderando todo esse sofrimento de Jesus por mim. Todo esse preço que ele pagou. E eu estou atribuindo a ele mais sofrimento. Quando eu peco de novo, depois de ter renascido em Cristo, é como se eu tivesse indo lá e chicoteando ele de novo. Mas quem está chicoteando dessa vez sou eu. Porque eu estou pecando de novo.
Ele já me perdoou, eu já renasci. O meu pecado já foi atribuído àquele sangue, mas eu errei de novo. E então, quando eu erro de novo, é como se eu pegasse o chicote e tivesse indo lá bater nele. Como se eu pegasse o prego e batesse na mão dele. Eu não tô dando valor nenhum ao que ele fez por mim. E hoje é esse dia pra gente refletir sobre isso. Sobre o que Jesus fez por mim. Eu sei que ele ressuscitou, glória a Deus por isso. Mas hoje é o dia de ver, não falar que ele ressuscitou, hoje é o dia de falar o preço que ele pagou. Qual foi o preço que ele pagou por mim? E o que eu estou fazendo por ele? Aumentando ainda mais meu preço? Chicoteando ele ainda mais? Né? Então hoje é o dia pra gente refletir sobre isso. Amém. Eu vou pôr um louvor agora então e a gente finalizar o de hoje, tá bom, gente? Amém, glória a Deus. Aí eu vou perguntar no Meet se alguém tiver alguma dúvida depois do louvor, tá? Amém, vou pôr o louvor agora, amém. Ele foi onde ninguém pisou, curou, quem o mundo esqueceu, chorou, lágrimas de um fiel, moveu terra e céu, entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte, antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina, angular, único e verdadeiro, último e primeiro, pra pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado
a Deus. Aleluia. Amém, amém, amém. Eu vou me despedir do pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, amém? E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer falar alguma coisa. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Um beijo. Até segunda-feira, tá bom, pessoal do Facebook, Instagram, YouTube? Até segunda-feira, com a graça de Deus. Amém.